As pequenas cidades de interior, principalmente nordestinos, geralmente são tratadas com o estereótipo de atraso, subdesenvolvimento e dependência. Nascida no sertão pernambucano, tenho uma inquietação sobre essa falsa imagem do meu lugar, que não tinha retirantes maltrapilhos, vegetação maltratada e seca, ou alguma inferioridade em relação a outras cidades e regiões. Petrolândia, onde nasci, é um lugar jovem, temos praticamente a mesma idade, e enquanto crescíamos, me questionei o porquê da antiga cidade ter sido inundada. Por que isso tudo aconteceu? Cresci escutando sobre as lembranças da velha cidade, que não conheci, o comércio do meu avô, as praças e as comparações entre esses dois lugares no tempo e espaço. Meu pai, insistente agricultor, baiano do povoado de Campo Grande, em Glória, esta sim de uma bela paisagem caricata do sertão nordestino, onde pude viver a infância com brincadeiras nos açudes, árvores espinhentas ou repletas de umbu, comendo coalhadas na casa dos tios, algumas feitas de taipa, outras com muros meio abertos e passagem para quintais e terreiros com criações de animais. Ficou na parte baiana da família a pacata vida de vilarejo, os cordões umbilicais enterrados nas porteiras de sítios vendidos para chefes. Na parte pernambucana, a tentativa de comércio na Nova Petrolândia, surgida pela falta de sucesso em continuar na agricultura. Sou natural de Floresta, mas cheguei com 2 anos de idade em Barreiras, município de Petrolândia. Trabalhei principalmente na obra de Itaparica, né? Primeiro. Depois fui transferido para outra obra em Serra Talhada e saí de lá e voltei a trabalhar em Xingó. 3 anos, 6 meses em Xingó, depois retornei para cá. Aí, nesse período, como estava muito difícil o emprego, eu comecei a engrenar aqui na feira. Muitas pessoas falavam que não ia ser bom para os moradores de Petrolândia, né? Porque sair de um local que está já morando há muito tempo, a maioria nasceram em Barreiras, em Petrolândia, e mudar para outra cidade reiniciando, não era muito boa a expectativa, não. Geralmente Petrolândia era sustentado por Barreiras, no município, né? Geralmente gerava emprego de Barreiras, levava a mercadoria de Petrolândia a Paulo Afonso. Como o coco, a banana, tinha bastante, e era povoado em Barreira. Nasci e me criei no município, nunca saí do meu município. Foi da enchente do lago Itaparica. Acho que foi o momento mais difícil que todos os produtores de lá passaram. Coco, goiaba, o carro-chefe antigamente lá era goiaba. Coco, goiaba, manga, banana. Quando a gente veio para cá, a gente veio na inundação da barragem de Itaparica. Minha família, meus pais são assentados da Chesf. A gente veio para cá através da barragem de Itaparica. Em 2005, surgiu no governo do estado que teria quilombola no território de Petrolândia. Então, o prefeito começou a fazer essa busca ativa. Foi onde chegou até a gente, que são remanescentes dos negros de Gilu de Floresta. Aí hoje a gente é reconhecido desde 2005 na Fundação Cultural Palmares. Aqui são 102 famílias, vivem da agricultura, das ciências caseiras e de programas sociais. Hoje, para a gente, na luta quilombola, a maior dificuldade é o direito ao nosso território, às nossas terras. Antes, a gente morava em Petrolândia Velha, que hoje está inundada, né? Meus pais, eles trabalhavam em fazendas. O senhor nasceu onde? Aqui em Campo Grande, município de Glória da Bahia. E o senhor cresceu aqui? Não, eu cresci em Petrolândia. E quais são as lembranças? Petrolândia, fui estudar e trabalhar na Barra de Itaparica. Com quantos anos o senhor foi? Trabalhei por 17 anos na Barra de Itaparica.
17 anos? Foi. Fazia o que lá? Eu era auxiliar de topografia. E quando o senhor soube que ia ter a barragem, como é que foi? Como é que aconteceu? Quando chegou a notícia? A gente aguardava com ansiedade para trabalhar. O senhor tinha quantos anos? Oi? O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. O senhor trabalhou com roça em algum momento? Oi? Trabalhou com roça em algum momento da vida? Depois que eu terminou a barragem, eu botei umas cantinas, alimentação para o pessoal que foi construir a nova Petrolândia. Terminando, eu trabalhei com agricultura. Plantou o quê? Plantei melancia, melão. Vendia para onde? Vendia para Recife, para Maceió. Apanhava algodão, plantava palma, enxada, de tudo. A gente trabalhava para os outros. Outros foram embora do lugar, foram embora de vez, foram procurar outro lugar. E eu simplesmente vim parar aqui, né? Lá a gente não andava de carro, era de pé, passeando, andando, ia para Petrolândia, era tudo perto, sabe? Para a casa da mãe da gente, para a casa dos irmãos, a gente ia. Quando era de tarde a gente voltava. Era assim o dia de domingo, sabe? A gente ia, assim, como eu gosto de jogar. Aí nós ia, jogava, de tarde a gente ia embora. Mas era tudo perto, mas que era bom, era. Oxe, quando foi que tinha a barragem, o que é que nós fizemos? O jeito de esperar, ser empurrado pela água, né? Aí viemos para cá, aí juntamos tudo, se for o jeito, vim tudo embora, porque não ia ficar dentro d'água, né? Ninguém acreditava, nunca tinha visto um momento daquilo, né? Não sabia como era que ia acontecer o enchimento desse lago, como era que a gente ia sair, como é que ficou assim. A nossa preocupação só foi mais assim, que na época de Sobradinho, os produtores de Sobradinho não foram remanejados de área. E Petrolândia, como Sobradinho, os produtores sofreram, Petrolândia se precaveu e aí teve esse movimento sindical, né, onde sindicato, polo se uniram, de Belém de São Francisco para cá, todo mundo deu as mãos e começaram esse movimento para que a Chesf fizesse o reassentamento, porque até aí ela não queria pagar e cada quem que cuidasse do seu. O projeto de Itaparica, né, que desalojou, que desapropriou mais de 5.000 famílias, né, e na região toda, né, essa quantidade. No município de Petrolândia foi desapropriado uma quantidade boa de comunidade de terra para ceder para os índios, né? E nessa transferência da gente, nessa saída de nossa, foi que a gente negociamos com o governo do estado essa área aqui. Essa área que tem esse objetivo de acolher as famílias que foram atingidas pela FUNAI. Para a Chesf respeitar os trabalhadores, tivemos que pressionar muito. E nessa pressão, a gente tinha que saber aonde era que passavam os limites desse decreto que foi desapropriado para colocar a água na região da cidade que foi atingida, Petrolândia. Foram 4 cidades, né? Petrolândia. E nisso eu tive a sorte de me engajar com os movimentos e, graças a Deus, nós conseguimos parar a obra para poder a Chesf respeitar os direitos dos trabalhadores. Nós tivemos o apoio da igreja, Centro de Defesa de Direitos Humanos, Dom El da Câmara mandou pessoas à altura para a gente trabalhar junto. Então a gente se uniu, aí juntou
de Belém para cá e juntava um dia, a madrugada, à noite, né, nas caladinhas da noite, para invadir a barragem. Quando foi para entrar na barragem, aí foi um clima muito pesado, a polícia querendo negociar e para ele não entrar para a barragem, a gente não entrar, né? Não, mas depois você senta com a chefe, mas a chefe só faz prometer, não cumpre nada. Aí quando entraram na barragem, aí estava a Polícia Federal, tudo lá em cima da parede da barragem já, tudo pronto para botar para fora mesmo. Aí todo mundo com pedra na mão, as mulheres, meninos, tudo entrou e terminou, ficou todo mundo lá dentro. Eles terminaram parando a obra, desligaram tudo quando foi de energia. O ministro veio, sentou com o polo sindical, o sindicato e associação e bateram o martelo de que ia fazer o reassentamento, aí teve data, tudo, quem era que ia ser reassentado, como era o padrão dos lotes. No tempo do cadastramento foi em 80 e pouco, 81 para 82, nesse período que já estava todo mundo esperando essas águas, em 85 para 86, já tinha muitos filhos daquela família casados e nenhum tinha nada para, a Chesf não tinha nada para oferecer, mas com a união de nós entre rural e cidade, a Chesf resolveu recadastrar o povo e entregar lotes. E vi uma cena que, sei lá, é preciso ter muito coração, ser forte. Uma rua de produtores, num lugar mais alto, né, tangendo tudo que é animal, tudo junto, boi, vaca, jegue, cavalo, tudo junto. Eita, cadê minha vaca? Eita, minha cerca, a água cobriu. Que nunca ninguém esperava que fosse encher tão ligeiro esse lago como encheu. Eu passei num lugar e vi a água, estava assim, seco. Eu fui para nosso lote, quando eu voltei a água vinha assim, como foi uma chuva grande e vinha a chorrada passando, foi cobrindo. No outro dia não passava mais ninguém. Aí acabou o projeto Barreiras. A questão da cidade antiga, todo empreendimento traz bons e maus, né, com o decorrer do tempo. Principalmente para povos tradicionais, para povos originários. A barragem de Itaparica, para meus antepassados, teve perdas irreparáveis. Vocês olhando na história, o Rio São Francisco, as cachoeiras de Itaparica era território onde os índios Pancararu iam fazer seus rituais. Onde ia fazer sua religião, que eles tinham contato, o indígena tem o seu contato com a água, com a terra, a mãe terra e com as plantas. Mas eles tinham suas cavernas, suas furnas, os antigos, e tinham o local certo do seu ritual. E com a chegada da barragem, isso foi tirada deles, né? Teve essa perda, né? E algumas conquistas que poderia ter tido naquele momento. Então, logo no início da barragem, na mudança das cidades, Petrolândia no caso, era para se ter um olhar mais diferenciado para os povos indígenas que habitavam aquele local. Historicamente eram reconhecidos. Não posso deixar de citar, com a construção da barragem, a gente perdeu muitas caças, a gente perdeu muito bioma com as explosões de rocha, com o aglomerado de pessoas naquela região. E logo depois que a barragem veio a ser concluída, a ser feita, que o pessoal começou a se deslocar, vocês podem observar que em torno do lago de Itaparica que se formou, as áreas ficaram todas privatizadas. O índio perdeu o acesso de pescar seu peixe, que era uma tradição sua, estar na beira do rio onde pertencia. Hoje ele não pode passar para pegar um peixe, porque ele tem que pular um arame, e aí está pulando uma área privada. As questões de caças também próximo da água. E aí eu nem falo para vocês as perdas tradicionais, né? A inclusão de pessoas de fora dentro também dentro do povo, dentro da sociedade indígena também, né? Isso também tem um marco.
E o mais importante, que é uma história longa, a questão das torres hidrelétricas passando dentro do território, a questão ambiental. Que foi feita com a construção da barragem, as torres teve que passar dentro do território indígena, Pancararu. Aí eu falo dentro dos dois territórios, que é Pancararu e Pancararu entre serras, que juntando os dois dão 14.100 hectares, um com 7.300, outro com 8.100. São duas terras porque são duas homologações em tempos diferentes. Foi reconhecido um território no tempo de Sarney e o outro do tempo de Lula, né? Então teve que ter dois nomes, um é Pancararu, mãe, e o outro é Entre Serras Pancararu. Um lugar do Brasil, né, onde entra dentro de reserva indígena, empreendimentos do governo federal ou privado, sempre tem que deixar um legado para o povo. Quer dizer, você tem um território, as torres cruzam seu território, por ali vocês sabem que tem uma distância para poder não encostar, nem plantar, nem criar, e passa por um território reconhecido e não se deixa nada, não se discute. Essa foi a maior perda para a gente, porque talvez os mais velhos não tivessem preparado na época para discutir. Que hoje dentro de territórios indígenas, a população tem que ser consultada, tem que se discutir. Sabe que projetos do governo federal para melhoria do país, às vezes acontece dentro do território indígena, mas o povo participa. Dali se deixa um legado, se deixa alguma coisa para se beneficiar, né? E quando a gente fala sobre a construção, a instalação das usinas hidrelétricas, sempre gera polêmica quando a gente puxa essa discussão, porque sempre é relacionado com a questão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Porque a instalação das usinas hidrelétricas, elas são relacionadas à produção de energia limpa, ou associadas à questão da sustentabilidade, porque elas causam um mínimo de impacto, né? Ou pelo menos na década de 80, né, lá no início, onde a gente não tinha tantas alternativas de produção de energias, ditas menos poluentes, né, mais limpas, as energias produzidas pelas hidrelétricas eram tidas como as energias mais, com a alternativa mais limpa, né? Quando a gente se compara, por exemplo, com a usina nuclear ou com outras fontes que geram resíduo de poluição. As hidrelétricas, a energia produzida é utilizada à força da água. Então, é tida como uma energia limpa, né? O que está produzindo. No entanto, não existe nenhuma produção 100% limpa. O que se pretende é reduzir ao máximo os impactos causados na instalação desses empreendimentos, né? E para isso é feito estudos prévios antes da instalação, né? É feito muitos estudos, né, durante vários anos. São estudos de impacto ambiental, onde se gera um relatório, que é um documento, o RIMA. Então, o EIA-RIMA é um instrumento que ele é exigido, né, no processo de licenciamento de todo empreendimento que vai causar mudança no ambiente, né, que vai causar um impacto. E esse documento, esse EIA-RIMA, esse instrumento, para ele ser feito, é preciso que uma equipe multidisciplinar estude, avalie o ambiente, avalie todos os impactos que possam ser causados de imediato e futuros também. Então, o estudo ele é feito com a previsibilidade de impactos futuros também. E nesse estudo, no relatório gerado, nele é contido orientações, sugestões para mitigar, para compensar ao máximo os impactos negativos. E os impactos positivos serem potencializados, né? Então, todo empreendimento é exigido esse EIA-RIMA. Com a instalação das usinas hidrelétricas não é diferente, é também exigido. A usina hidrelétrica que a gente tem aqui na nossa região, a Luiz Gonzaga, ela atendeu a esse elemento, né, a esse instrumento de licenciamento e vem atendendo, né? Por quê? Na legislação ambiental, alguns empreendimentos, para operar, né, para funcionar, eles precisam que se tenha renovações das licenças.
E para renovar é preciso cumprir alguns itens, alguns critérios. E a gente pode acompanhar nas plataformas, nos sites da Chesf e de outras instituições envolvidas, que todos esses relatórios desses procedimentos que são necessários para renovar as licenças está contido lá, né? Se ele está sendo efetivo, se está sendo justo, se está sendo realizado corretamente, aí isso cabe a nós como cidadão ir para campo, junto com a equipe quando vier, porque sempre é abordado a população, onde vai ser feito o estudo para renovar a licença, sempre é abordado. Então, cabe a nós também estar acompanhando e participando, né, dessa política pública. Aí, quando a gente chegou aqui, como eu disse, em janeiro de 88, a gente passou muita dificuldade, muita mesmo, porque a gente morava num projeto irrigado, com manga, coco, tudo à vontade, que hoje a gente tem aqui, né? Mas antes não tinha aqui, quando chegou aqui nem sombra tinha. A gente estranhou muito, a água do lago ninguém podia beber porque era imprópria. Como o lago encheu, tudo que foi de sujeira estava ali, né? Eu via passando, eu tive a oportunidade de vir numa canoa e ver a água passando verde no lago, tanta madeira que tinha dentro e apodreceu. Aí a gente foi beber água de um poço aqui, artesiano. A Chesf furou um poço e abastecia a Paulino Salles. A gente tinha o gado aqui, lá a gente criava, todo mundo criava seus animaizinhos. Quando chegou aqui, cadê a de comer? Não tinha a comida, porque não tinha água de irrigação, né? A gente passou muita dificuldade, como também as famílias. Teve gente aqui, eu vi gente aqui que escapou por causa de uma vaca de leite. Não tinha, acabou todo o recurso, que foi pouco que veio de lá, e terminou a vaquinha que sustentava a família com leite. Os granjeiros não queriam nem a pobreza perto. Queria perto. Não, meu filho, porque era tão rico. As festas tudo para lá era rico. E nós era pobre, não era? Aí botou nós na caatinga. 20 anos, meu velho. Foi 20 anos. Para o outro sair, para ser irrigado. Nós temos hoje um modelo de produção agrícola um pouco predatória, onde a gente tem descartado o poder de produção dos pequenos agricultores, que formam a maioria dos agricultores no município, em torno de 70%. Após o barrageamento, muitas coisas têm se alterado, mas de forma negativa, porque a política que foi se estabelecendo no município nos últimos 30 anos foi de degradação da pequena produção, ou seja, os grandes produtores acabaram comprando as terras dos pequenos produtores que não tinham financiamento para produzir, e hoje aquelas pessoas que vieram da velha cidade para cá, que tinham suas terras, que tinham suas roças, não conseguem mais porque não têm acesso mais à terra e principalmente não estão com acesso à água. Para todos nós, indígenas, não indígenas, ribeirinhos, eu digo agricultores, teve perdas. Você hoje não vê mais um peixe de couro, hoje você não vê um surubim mais, surubim é de água corrente. No tempo dos mais velhos, os caras tiravam surubim de 20, de 30 quilos. Hoje você não vê, hoje é áreas alagadas, né? Mas tem a compensação para o povo em todo, para a sociedade, enquanto energia, enquanto progresso. Mas toda bonança também tem suas perdas. Não estou dizendo que foi totalmente ruim, não, que o desenvolvimento chegou para o filho do indígena estudar, as condições para o filho na rua do comércio, que era muito mais difícil naquele tempo, né? Necessário se fazer, se modernizar, se preparar para o futuro, mas o rio sofre, o rio vem sendo agredido, né? O rio sofre, o rio é a vida, o rio é a história, né? O Rio São Francisco. Mas às vezes certos ferimentos, né? Às vezes certos abalos é necessário, eu entendo também, né? Mas que tudo seja discutido, né? Com os ribeirinhos, com os indígenas, com os quilombolas, com os ciganos, com os povos da cidade, as populações da pequena cidade, para se amarrar, se deixar também condições e se deixar também algo plantado que possa também beneficiar, que nunca vai pagar aquela perda. Foi coisa que faltou também para os indígenas e para várias pessoas que eu sei ribeirinha. Mas que a tecnologia, a questão de barragem, a questão de mudanças, a gente sabe que sempre vai acontecer. A gente também tem que se adaptar.
a pauta, né, esse assunto das usinas hidrelétricas traz para a gente refletir é sobre a questão de desenvolvimento econômico e crescimento, né? Essa questão da sustentabilidade, onde a gente alinha isso, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável ele precisa estar permeado em 4 pilares, a gente chama 4 pilares da sustentabilidade. O viés econômico, social, político e ambiental. Então, para o desenvolvimento ele ser sustentado, ele precisa estar alinhado todos esses aspectos. Então, o ambiental é estar em respeito e equilíbrio com os elementos naturais, né? O social precisa considerar que o meio social, que é a sociedade, que os seres humanos envolvidos fazem parte do ambiente, precisa entender que a economia, né, as relações econômicas, elas precisam estar alinhadas com esse equilíbrio, e as questões políticas no sentido da política pública, né? Se está atendendo a esses elementos. Então, eles precisam estar relacionados. Então, a sustentabilidade ela precisa estar alinhada nesses aspectos. A indenização foi justa? Foi. Não reclamo contra a chefe da indenização, né? Porque todo mundo sabe o que queria. Agora, o que mais pesou para a gente foi 5 anos que se passou aqui sem produzir nada. Aí foi ruim para nós. Não teve irrigação. Aí a gente ficou numa situação difícil. A economia que entrou lá gastou tudo. O coco. Nós chegamos num ponto que, para plantar o coco, todo mundo se endividou no Banco do Nordeste. Teve que ter financiamento. Eu não vou condenar ninguém. Eu acho que foi má administração do polo e sindicato, querendo demais. Eu nunca... não deu para trabalhar junto com o sindicato, nem polo. Porque eu achei o seguinte, que eles pedem demais uma coisa que é impossível. A cidade nova, pelo fato da gente ter se unido, ter se organizado, e não ficou muito a desejar. Ficou até mais desenvolvida, teve uma estrutura diferente que a cidade lá não tinha, um bom hospital, embora teve o desastre que houve, que ainda teve que fazer outro hospital, né? Pelo fato houve um impacto muito grande na área, nas construções. As primeiras construções era tudo... ficava danificada a casa sem as pessoas nem ir morar. E a prefeitura e o hospital foi demolido e feito novamente. Mas hoje eu não posso dizer que as famílias tiveram tanto prejuízo, não. Mas o que meu pai conta é que hoje é bem melhor, porque hoje eles trabalham para ele mesmo, né? Tem a plantação de coco que é da gente mesmo, que é um partido. E a água, a gente tem um poço que foi cavado agora, que foi perfurado agora, e a gente mesmo paga, a própria comunidade paga. As crianças estudam na escola, aqui dentro do Quilombo tem uma escola, que atende as crianças daqui do Quilombo e também atende crianças do MST, que são próximos a gente. E também são 11 lotes, 11 famílias assentadas que sobrevivem do coco, então é bem mais fácil, né? A gente percebeu que os pequenos produtores eles têm uma participação muito importante nesse contexto da produção do coco. Inclusive a água de coco de Petrolândia a gente vai encontrar em diversos lugares do Brasil e do mundo. A gente identificou água de coco de Petrolândia, por exemplo, sendo comercializada na Alemanha via algumas empresas multinacionais que proporcionam com que essa água chegue na Suíça, chegue em Londres e nos Estados Unidos. Porque o pequeno produtor ele se mantém no cenário estagnado, né, sem crescimento econômico, muitos deles precisando vender suas terras. O pequeno produtor ele não se mantém dinâmico nesse contexto. Ele se mantém, na verdade, estagnado economicamente, precisando comercializar unicamente para um punhado de atravessadores que não possibilitam com que o valor do seu produto ele cresça. Então, dessa forma, o pequeno produtor ele fica à mercê do que os atravessadores determinam, muitas vezes à mercê do mercado, e não conseguem se dinamizar.
E aí a estagnação ela permanece no local. É um cenário completamente contraditório você ter um produto que é comercializado no mundo inteiro, mas você não consegue crescer economicamente. Tem todo uma potencialidade de se tornar um complexo agroindustrial se houver mais investimentos e provavelmente se desenvolver, na verdade, maiores investimentos para o pequeno agricultor. Então a gente precisa entender que o crescimento ele não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia as possibilidades de emprego, se ele não reduz a pobreza, se ele não atenua as desigualdades, então não é um desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, para ser sustentável, ele precisa se manter, ele precisa gerar menos resíduo, ele precisa gerar o mínimo de impacto, porque todo empreendimento vai gerar impacto. No entanto, a gente precisa tentar reduzir ao máximo e a gente diz assim, compensar o que não pode ser reduzido, o que foi destruído. É um desafio grande encontrar esse equilíbrio entre o crescimento e o desenvolvimento sustentável, mas não é impossível. A nossa equipe da Fundação Joaquim Nabuco entrou em campo quando estava em pleno conflito, em que a Chesf estava querendo algumas coisas e o polo sindical outras. Então a gente entrou para acompanhar o reassentamento da população rural de Itaparica. As populações urbanas e rurais eram mais ou menos do mesmo tamanho, em torno de 40 mil em cada um dos lugares, e a forma de ser tratado era muito diferente. A reação maior contrária foi das populações rurais. O polo sindical e diversos movimentos populares na área e a Igreja Católica se juntaram e houve um movimento de ocupar o canto de obra da barragem. E nesse movimento, uma das finalidades principais foi de ter mais clareza sobre como seria o processo de reassentamento. Queriam cálculos sobre os tamanhos de lotes, quanto cada um ia ganhar, muito mais definição sobre o que ia acontecer com cada pessoa. Se não tivesse havido pressão pelo polo sindical, haveria muito menos informação repassada para a população que iria ser relocada. A Chesf mudou a situação de ser uma remoção forçada, sem opções, tentando maquiar a ideia em que haveria muitas soluções possíveis, dando uma série de opções de reassentamento para todo mundo. De qualquer jeito, todo mundo ia ter que ser removido, sendo para um grande projeto em algum lugar com muitos moradores, com lotes, sendo num projeto especial por alguma pessoa que tinha alguma conexão especial com algum grupo, por soluções próprias de pessoas que queriam apenas receber alguma coisa e ir embora, outros que queriam receber um financiamento e ficar na área. Então houve muitas alternativas, mas o fim da linha era tem que sair. Os que tiveram bens, receberam alguma coisa pelos bens e às vezes conseguiram reproduzir isso em materiais que poderiam usar para ter benefícios no processo do reassentamento. Eram tão grandes, tão desconhecidos e tão inóspitos os lugares para onde ia ser removido. A Chesf levou as pessoas para visitar e voltavam estarrecidos com os lugares, achando que eles não ofereciam boas condições de vivência. Uma população que vivia na beira do rio, numa das áreas do estado que tinha os menores índices de desemprego, sendo poceiro, sendo locatário, sendo o que for, era uma população que conseguia trabalhar sempre e ter suas coisas, de repente iria ficar sem muitas opções para trabalho.
Os novos locais requeriam um investimento muito grande de tecnologias de irrigação, de melhoras de solo, não tinha sido muito bem investigado para ver quais as qualidades de cada lote. Então as pessoas ficavam pensando que não haveria boas condições de produção e de fato em alguns lugares foram anos e anos sem ter a introdução de material necessário para ter irrigação. Prevendo problemas na entrega de lotes prontos para produzir e tendo produção mesmo efetivamente realizada, fez com que o polo sindical negociasse uma verba de manutenção temporária até a primeira hora de produzir. Isso foi uma grande salvação porque muita gente passou muito tempo sem poder produzir e fez com que a população tivesse alguma coisa para se sustentar. Interessante que esse VMT, verba de manutenção temporária, virou uma arma usada pelas populações locais e pela Chesf para dizer que a população estava relaxada, não estava tentando produzir. Eles tinham perdido todos os meios de produção, tinham sido levados devido ao reassentamento a perder isso, não havia nenhuma reposição, mas usou para desmoralizar as populações. Ir da beira do rio para o mato, para o sequeiro, mesmo tendo tecnologia de irrigação, era ao contrário do movimento populacional que costumava acontecer na área onde as pessoas saíam das áreas de sequeiro e iam para a beira do rio para plantar. E tinha boas possibilidades de produção nessas áreas de plantio. O desespero da perda da casa e da perda da orientação de morar perto do rio fez com que muita população se sentia muito solitária, muito desolado nos lugares por onde tinham ido, independente de ter sido num grande projeto ou nos outros projetos que fizeram. A lema era terra por terra na borda do lago. Quer dizer, a ideia é que poderia ficar morando mais perto do lago, mas a tecnologia de decidir onde remover as pessoas definiu que seria em outros lugares, distâncias, em centenas de quilômetros de distância, muitas vezes lugares com os quais ninguém tinha nenhum vínculo especial. As repetidas situações em que pessoas negavam, recusavam sair do seu lugar, tinham que ser levados por força porque as águas iriam chegar, mesmo eles tendo sido avisados há meses, eles disseram: aqui é o meu lugar, aqui eu quero ficar. Mostra a força da ideia do vínculo da terra que estava sendo perdido. Uma vez removida, a situação da população reassentada era muito mais difícil, porque o objetivo de remover a área para poder fazer a obra estava já atingido, e essa população poderia viver numa situação que eu chamo de descaso planejado. Para desmontar a resistência da população removida às coisas difíceis na sua remoção, a Chesf terminou usando várias táticas. Umas táticas de desmoralização, onde dizia que as pessoas estão tentando aproveitar-se da remoção. Também eles usavam táticas de abandono planejado, no sentido de fazer obras para o benefício dos removidos que eram de péssima qualidade, que não aguentaria a produção, que não aguentaria por muito tempo, ia logo cair, né? Depois eles tinham uma forma que eu chamo de metamorfose institucional, em que primeiro estava falando com um setor de Chesf e depois virou um grupo especial para lidar com a remoção, depois foi outra coisa. As táticas de desmonte e de resistência incluíram desmoralizar a população, dizendo que a população está tentando tirar vantagem da situação.
não construir as coisas com qualidade, mostrando que iria abandonar logo em seguida, uma espécie de abandono planejado dos lugares construídos para os reassentados. Era também fazer com que fosse muito difícil de comunicar-se com a Chesf, porque era um setor da Chesf há alguns meses, alguns anos, depois de outros setores tentando modificar para dizer que estava melhorando. De fato, ninguém nunca sabia com quem é que poderia dialogar para melhorar a situação. E depois tinha uma tática de incorporação burocrática, em que as próprias pessoas que faziam parte do movimento foram solicitados a trabalhar em contagens, em realização de serviços burocráticos para definir os beneficiados, fazendo com que tivessem menos atenção ao próprio movimento e demandas da população e mais à execução de serviços para eles. Um exemplo das preocupações da população foi a situação de Canafístula, que era uma população que vivia perto da área onde o complexo de Paulo Afonso atendia eles. Eles foram morar numa área na Bahia, próximo ao canto de ouro de Itaparica, que atingiu eles, que fazendo com que tivessem que ser removidos, e vamos dizer assim sucessivamente, mudando por causa de grandes projetos do governo, não respeitando os interesses da população local. A remoção criou algumas situações muito esdrúxulas, como, por exemplo, pessoas que receberam dinheiro pelos seus bens que tinham e receberam esse dinheiro logo, usou o dinheiro para construir áreas onde eles poderiam aproveitar de irrigação na borda do lago, justamente em lotes que seriam para outras pessoas que seriam reassentadas, que quer dizer, viraram invasores dos futuros reassentados. Quando começou o reassentamento de Itaparica, já tinha havido o reassentamento de Sobradinho, que foi um grande fracasso e que sociólogos, economistas tinham estudado, feito chegar no Banco Mundial notícias sobre as péssimas condições criadas para os reassentados, e de alguma forma a ideia era talvez Itaparica ser um pouco melhor do que esses outros, mas para fazer isso acontecer precisava da intervenção de um polo sindical, da Igreja Católica e de outros movimentos populares para tentar insistir de que se devesse ter uma maior consideração pela população. Terminou criando um dos maiores reassentamentos em todo o mundo, e que frequentemente dentro do mundo de grandes construtores era visto como um dos projetos de maior custo por reassentado, sendo julgado consequentemente como não muito interessante. Quer dizer, houve dentro da área de construção de barragens, uma ideia de que não se poderia ter um custo alto para os reassentados, apenas para a construção, para a grande barragem e a geração de eletricidade. Em meados de 1970, teve início a instalação de um complexo de usinas hidroelétricas coordenadas pela Chesf, dando início à implementação da maior rede de geração e transmissão de energia elétrica em alta tensão do país. Isso alterou territórios e vida de sertanejos que habitavam as margens do Rio São Francisco, nos estados de Pernambuco e Bahia, alterando cursos d'água, com formação de barragens e áreas alagadas, submergindo até territórios habitáveis como o de Petrolândia, em Pernambuco.